Graça e paz. Alegria muito grande estar aqui. Como o Marley diz, pela graça do Senhor, eu estou publicando mais um livro e eu acho que eu já falei isso aqui várias vezes. Isso é um milagre, irmãos, porque nunca fui ligado a... Nunca fui ligado à literatura, história, geografia. Meu negócio era matemática, física, computação. E eu nunca na minha vida imaginei escrever um livro. Nunca tive. Mas depois que nós vamos a Cristo, Deus tem planos que nós não fazemos ideia. Deus nos dá dons que estão além da nossa capacidade natural. E isso foi um dom que eu recebi de Deus. Eu não tenho nada a me vangloriar disso. Eu preciso me esforçar para ser fiel àquilo que o Senhor colocou em minhas mãos. E pela graça dele, pode exibir aí. Joia, pela graça do Senhor, então, eu estou lançando esse livro, é o meu quinto, e o tema dele é sobre a realidade espiritual que nos envolve, irmãos, que nos cerca. Muitas vezes a nossa vida está tão arraigada nesse mundo, nas coisas desse mundo, nas coisas visíveis, mas, irmãos, tudo aquilo que nós vemos vai passar. Nada vai permanecer. É o mundo espiritual, o mundo invisível, que ele é eterno e nós precisamos conhecê-lo, nós precisamos tomar ciência dele. Por quê? Porque ele altera, influencia a nossa vida aqui na Terra e ele também vai influenciar o nosso futuro eterno. Então, eu queria falar algumas coisas. Esse aqui é o sumário. Várias pessoas acho que já receberam um WhatsApp meu. Nós falamos sobre o terceiro céu, o trono de Deus, o segundo céu, a região tenebrosa, o local de habitação dos poderes das trevas. Falamos sobre a terra, o primeiro céu e a terra, a região natural, e falamos sobre as regiões que estão abaixo da terra. Se você se lembrar, lá em Apocalipse, diz que foi feita uma proclamação. Quem é digno de abrir o livro? E ninguém foi encontrado, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Você já pensou nesse versículo? Há almas, há seres debaixo da terra. E essa proclamação foi feita e ninguém foi achado digno. Nem os vivos, nem os anjos, nem os que partiram, nem os que estão no céu, nem os que estão na terra, nem os que estão debaixo da terra. Foi encontrado digno de abrir o livro, mas só o nosso Senhor. Louvado seja o seu nome. Muito bem, antes de entrar nesse tema do mundo espiritual, eu queria falar alguma coisa sobre a criação de Deus, irmãos. Quando nós observamos a criação de Deus, quanta variedade, quanta maravilha. Então, você tem aí animais selvagens, nós temos pássaros, peixes, e dentro de cada um desses reinos, uma variedade espetacular. Até hoje, o homem não conseguiu catalogar todos os seres vivos que Deus criou. Também, quando vemos o mundo natural, irmãos, todo tipo de rocha, é alguma coisa extraordinária quando nós vemos a criatividade de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus refletida na sua criação. Também, mesma coisa com o mundo vegetal. As paisagens, irmãos, campos, desertos, praias, florestas, caatinga, tundra, região montanhosa. Irmãos, que variedade, que variedade. Se você também olhar para o espaço sideral, você vai ver uma enorme quantidade de coisas diferentes criadas pelo Senhor. E também, quando nós olhamos para o átomo, nós achamos que é só próton, nêutron e elétron, mas a ciência, a física, ela já descobriu no mínimo 17 partículas subatômicas. Agora, irmãos, quando nós pensamos no mundo natural, a nossa visão é simplista ao extremo. A gente acha que é só céu, inferno, anjos e demônios. Será que
é tão simples assim o mundo espiritual. A palavra de Deus diz que as coisas que nós vemos foram formadas das que não se veem. Irmãos, o mundo espiritual é muito mais, ou é tão complexo, é muito mais complexo do que esse mundo natural. E nós somos muito ignorantes nesse aspecto, irmãos. Achamos que o mundo espiritual se resume a esses quatro elementos: céu, inferno, anjos e demônios. Não, irmãos. Nós precisamos ampliar a nossa mente, ampliar isso aqui é apenas o que nós vemos com os nossos olhos, apenas uma pequena amostra da glória de Deus, da maravilha de Deus. Imagina o que vai ser quando nós tivermos a presença do Senhor. Então, a nossa mente, o nosso coração precisa expandir. A palavra de Deus nos diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, irmãos, a esfera espiritual, a realidade espiritual, ela é tremenda. E Deus nos revelou algumas coisas, não todas. Eu gostaria de falar alguma coisa sobre isso. Será que é só isso aqui? Que existe o mundo espiritual? Não, irmãos. Por que é importante conhecer o mundo espiritual? Muitos falariam o seguinte: André, isso aí é a mesma coisa que estudar sexo dos anjos, não faz a mínima diferença, não tem o mínimo impacto na minha vida. Irmãos, isso é ignorância. Nós somos tão ignorantes que a gente fala, não precisa conhecer nada do mundo espiritual, será? Né? Muitos consideram esse assunto sem importância, mas 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ora, se Deus colocou tantas coisas espirituais descritas na Bíblia, isso é útil para nós, irmãos. Isso, para que o homem de Deus seja perfeito, ele precisa conhecer essas realidades. Toda Escritura é útil. Além disso, nós não podemos nos esquecer que estamos inseridos no meio de uma batalha espiritual. Irmãos, nós não vemos isso, mas nós nascemos no meio de uma batalha que, através das eras, tem se desenvolvido, através dos milênios. E muitas vezes, quando nós convertemos, nós somos bebês, né, na fé, Deus nos guarda dessa realidade, mas depois de alguns anos caminhando na fé e na presença de Deus, você vai ver que há uma oposição espiritual contra a nossa vida. Algumas vezes ela se manifesta através das pessoas, outras vezes ela se manifesta no nosso próprio corpo, uma opressão. Então, irmãos, nós nascemos e nós vivemos no meio de uma batalha, no meio de uma batalha. O Brasil não tem guerra, mas se você estivesse agora lá no Líbano, lá no Irã, lá em Israel, você ia ver o que significa uma guerra. Eu não sei o que é, mas deve ser uma coisa terrível, terrível. Efésios capítulo 6, versículo 10, o apóstolo Paulo diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, não é contra seres humanos, não é contra o seu chefe, não é contra o presidente, não é contra os deputados, não é contra os juízes, não, irmãos. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Irmãos, esse é um chamado para todos os cristãos. Paulo nos exorta que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Por quê? Porque nós estamos em uma batalha, e os nossos inimigos, irmãos, não são visíveis, eles são invisíveis. A Bíblia ensina que não apenas os espíritos malignos existem, mas também que são ativamente hostis a todos os cristãos e, portanto, não podemos fechar os olhos para essa realidade espiritual.
Devemos levar a sério aquilo que as Escrituras tratam com seriedade, a saber, do real e intenso envolvimento de uma figura chamada Satanás e de seus anjos caídos no nosso mundo natural. Vamos falar um pouco mais sobre isso. E se não conhecemos o nosso inimigo, nem como ele opera, como nós podemos vencê-lo, irmãos? Como nós podemos passar pelo meio das tribulações? Meu querido, minha querida, nós precisamos abrir os olhos para com essa realidade. Precisamos. É uma realidade seríssima. Muitas vezes eu já vi indo em igrejas pentecostais e alguns irmãos orando assim: Deus, me dá visão aberta, me mostra o mundo espiritual. Eu falo assim: Deus, não me mostra, não. Porque senão eu vou ficar louco. Irmãos, a realidade espiritual é tão agressiva, tão violenta, que Deus nos guarda. Porque se nós víssemos o mundo espiritual, nós perderíamos a nossa sanidade, irmãos. Então não pede para Deus abrir os seus olhos, não, para ver as coisas ocultas, porque já é suficientemente difícil a batalha do jeito que nós estamos. É claro que Deus dá dons, alguns dons de discernimento de espíritos, e a vida dessas pessoas que têm esse dom de discernimento de espírito não é fácil, não. Procura conhecer ou ver testemunho de alguma dessas pessoas que lidam com o mundo espiritual. Irmãos, não é brincadeira, não é brincadeira. Quando consideramos a existência das realidades espirituais, com certeza a nossa perspectiva de vida e a nossa relação com esse mundo vai mudar, irmãos. Paulo disse lá em Filipenses capítulo 3, versículo 7, Paulo perdeu todas as coisas, perdeu a fama, a honra dele, a reputação, a saúde, os bens, Paulo perdeu muita coisa, mas ele diz o seguinte: eu pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as coisas são insignificantes comparado ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de ganhar a Cristo. Irmão, você já se perguntou por que Paulo foi um homem tão espiritual? Em primeiro lugar, porque ele não dava valor às coisas desta vida, às coisas materiais. Não que essas coisas não são importantes, irmãos, mas comparada com as coisas eternas, como disse Paulo, elas são menos do que lixo. Algumas traduções falam esterco. Irmãos, tem muita coisa em jogo, irmãos, muita coisa em jogo. E tudo aquilo que nós perdemos em nome de Cristo, nós temos um ganho espiritual tremendo. Jesus disse: não ajuntai para vós outros tesouros na terra, onde ladrões escavam e roubam, onde a traça corrói, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Irmãos, não é só o céu não, irmãos, é tesouros no céu. Pela graça do Senhor, todos vamos estar no novo céu e na nova terra, mas alguns vão ter tesouros lá, outros não vão ter. Como é que é isso? Não sei. Mas o que eu preciso é levar a sério as palavras de Cristo. Não ajuntai para vós outros tesouros na terra, ajuntai para vós outros tesouros no céu. E é isso que Paulo fazia, ele não dava valor a essas coisas naturais. Ele, é verdade, ele tinha que trabalhar, ele tinha que sustentar, sobreviver, mas tinha uma coisa muito mais valiosa, aquela pérola de grande valor, que é o conhecimento de Cristo Jesus. E ele diz que eu posso perder todas as coisas para conhecer mais a Cristo. Esse é o verdadeiro tesouro. Por que ele era tão espiritual, irmãos? Porque ele teve uma visão celestial que transformou a sua vida. Atos capítulo 26, versículo 19, Paulo diz para aquele rei: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preste atenção, irmão, se você não vê com os olhos do seu coração as realidades espirituais que a Bíblia revela, você vai viver uma vida igual todas as pessoas deste mundo aqui, nesse nível natural. Mas Paulo teve uma visão da realidade espiritual, ele foi levado ao terceiro céu, e ele diz: olha, eu não considero a minha vida valiosa de maneira nenhuma. Se eu partir, irmãos, há tantos cristãos com medo da morte,
tantos cristãos, e Paulo disse, olha, para mim vai ser uma promoção se eu morrer, é claro, dentro da vontade de Deus, tá certo? Não qualquer tipo de morte, mas fazendo a vontade de Deus, dentro da vontade de Deus. Meu irmão, minha irmã, se nós conseguimos enxergar um pouco dessa realidade espiritual, a sua vida tem que mudar, ela vai mudar, porque o que está em jogo é muito sério, é muito precioso, é eterno. E se nós não temos essa visão, irmãos, nós vamos viver uma vida que, como se diz, né? Não uma vida de águia, mas uma vida de galinha olhando para o chão, ciscando, só procurando as coisas terrenas. Irmãos, Deus tem muito mais para nós, muito mais. Então esse é o segundo motivo pelo qual Paulo foi uma pessoa tão espiritual. Ele viu, no caso dele, ele viu com os próprios olhos mesmo, ele não sabe se na carne ou fora da carne, ele foi levado ao terceiro céu, mas a palavra de Deus nos revela, e nós precisamos levar a sério essa revelação dos céus. E por que também a vida dele foi muito espiritual? Porque ele buscava um prêmio, irmãos. Ele se esforçava para alcançar algo. Que algo era isso? Era a salvação? Não, irmãos, a salvação é nos dada gratuitamente, é um dom de Deus, mas não é só a salvação, é um prêmio que está colocado diante de nós. Paulo diz, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quantos de nós estamos apegados ao passado, irmãos? Por causa de fracassos, ou mesmo por causa de vitórias. Deus me usou de uma maneira tão grande no passado. Paulo esquecia essas coisas, o passado ficou para trás. Irmãos, tem muita coisa a alcançar, tem um prêmio que não é automático, não são todos que vão ser premiados, não. Leia as epístolas de Paulo, você vai ver. Ele se esforçava, ele esmurrava o próprio corpo para que ele não fosse desqualificado. Desqualificado para quê, irmãos? Para o céu? Não. Cristo já conquistou, ele já nos deu vida eterna, mas há algo além, irmãos. Tem pessoas que falam o seguinte, eu já vou para o céu, glória a Deus, ainda que eu viva num cantinho lá do céu, eu estou satisfeito. Você não sabe o que você está falando, você não sabe o que você está falando. Há muita coisa, Deus deseja que todos sejamos vencedores. Essa é a chamada para as igrejas ali em Apocalipse capítulo 2 e 3, ao vencedor, ao vencedor. Irmão, se tem uma chamada ao vencedor, significa que alguns vão vencer e outros não, porque senão não teria essa chamada, não teriam recompensas para os vencedores. Irmãos, as coisas são muito sérias, e nós levamos a vida de qualquer maneira, e as coisas não são assim, irmãos. No primeiro versículo da Bíblia, fala algo interessante que nós não prestamos atenção. No princípio criou Deus os céus, no plural, e a terra. Não é só um céu que existe, não. Eu vou para o céu quando eu morrer. Qual céu que você vai? Para o terceiro céu, para o segundo céu, para o primeiro céu? No princípio, Deus criou os céus, então existem mais do que um. 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, diz assim, mas de fato habitaria Deus na terra, eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos essa casa que eu edifiquei. Olha, não é só os céus aqui em Gênesis, não. Existe um céu acima dos céus que Deus criou, que é o céu eterno, onde Ele sempre habitou, que é o terceiro céu. Então nós temos no mínimo 2 céus inferiores e um céu superior, que é chamado de o céu dos céus. Então no mínimo nós temos 3 céus. E na Bíblia nós temos lá a confirmação disso, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Irmãos, o Espírito Santo não ia usar a palavra terceiro de qualquer maneira. Paulo foi à presença de Deus e Paulo chama esse lugar de terceiro céu. Então, irmãos, nós temos 3 céus, né?
Então vamos falar um pouquinho, rapidamente, né? O livro, irmãos, tem 400 páginas, 36 capítulos. Eu procuro abordar tudo aquilo que a Bíblia nos ensina a respeito dessas coisas que nós estamos aqui. Então, o primeiro céu é a região natural, a atmosfera e o espaço sideral, e é aqui que nós vivemos. O terceiro céu, onde Paulo foi, é a região gloriosa, onde a Trindade habita, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e os seres angelicais, anciãos, querubins, serafins, arcanjos e anjos. Então nós temos o primeiro céu, que é o natural, e o terceiro céu. Uai, cadê o segundo? A Bíblia não cita, não existe a expressão segundo céu. Por quê? Porque aí é o local de habitação dos poderes das trevas. E a Bíblia não quer nem citar esse céu. É verdade, ela cita algumas vezes, mas nem cita, tá? Nem fala claramente segundo o céu. Então nós temos a região tenebrosa, aqui entre a presença de Deus e a terra. Lembra da oração que Jesus nos ensinou? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Irmãos, a oração traz a vontade de Deus aqui, que é boa, perfeita e agradável, para cá, mas nós precisamos orar para que ela venha, que ela seja feita aqui por causa dessa região intermediária, o segundo céu. Há um bloqueio aí, irmãos. Vamos falar sobre isso. Os seres humanos, nós somos formados corpo, alma e espírito. Não tem muito tempo para entrar em detalhes. Quando nós morremos, o corpo é sepultado na terra, o espírito volta a Deus que o deu, Eclesiastes, e a alma, irmãos, vai para o Hades, isso pelo menos na antiga aliança, para a região dos mortos. Hades está embaixo na terra, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém foi achado digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos. Então, dentro dessas regiões, há sub-regiões. Como nós falamos no início, a variedade, a criatividade de Deus. Irmãos, o mundo espiritual, o terceiro céu, o segundo céu, o primeiro céu, ele é muito mais complexo do que o mundo natural. Muito mais. Tá? Então nós temos o trono de Deus, o tabernáculo celeste, o Monte Sião celeste, o Éden celestial, o paraíso e outras regiões, com certeza muitas outras que Deus não quis nos revelar nas Escrituras. Mas as partes que Ele nos revelou, é importante para o nosso crescimento e desenvolvimento espiritual. O segundo céu, irmãos, influencia o primeiro céu. E quando nós oramos a Deus, né, a nossa oração chega até o trono da graça, então Deus manda respostas através de anjos. Algumas vezes Deus opera através do Espírito Santo que habita em nós, mas isso é a obra de Deus dentro de nós. Mas e nas circunstâncias, irmãos? É necessário a atuação de anjos que operam nas circunstâncias nas quais nós vivemos. Só que essa resposta, algumas vezes, irmãos, ela é barrada. É só ler lá Daniel capítulo 10. Daniel estava orando em relação a Israel e jejuando, e depois de algum tempo chegou um anjo e disse para Daniel, 21 dias depois chegou um anjo com a resposta. Ele disse para Daniel, desde o primeiro dia em que você começou a oração, sua oração foi respondida, mas eu fui bloqueado pelo príncipe do reino da Pérsia. E só quando Miguel veio em meu socorro que eu pude chegar até você, Daniel. 21 dias a oração sendo barrada. Por isso, através disso, nós vemos a importância da perseverança em oração, irmãos. Nós não podemos desistir Deus está demorando em responder. Não, irmão, persevera. Persevere em oração. Se você sabe que existe essa realidade, então a sua oração precisa ser diferente. Tá? Então há obstáculos para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra como no céu, e é por isso que Jesus nos ensinou a orar dessa maneira. Além disso, irmãos, nós temos também sub-regiões no segundo céu. Os lugares celestiais, o trono de Satanás. Lembra lá na carta à igreja quem me ajuda aí? Pérgamo.
O trono de Satanás estava na cidade de Pérgamo. Isso era no mundo invisível, no segundo céu. Satanás não é onipresente, ele não está em todos os lugares. Ele sai de um lugar e vai para outro, não é isso que o livro de Jó diz? O Senhor perguntou a Satanás, de onde vens? De rodear e passear pela terra. Ele não é onisciente, ele precisa passear pelo domínio dele para saber o que está acontecendo. Nós temos o trono de Satanás, temos a Assembleia Divina, o Tribunal de Cristo, trevas exteriores e outras sub-regiões. Além disso, irmãos, já vimos aqui, nós temos o Hades. Naquela passagem do rico e o Lázaro, nós vemos que os mortos ou vão para um lugar de sofrimento, onde o rico estava, ou um lugar de descanso, né? O paraíso. Lembra que Jesus disse para o ladrão na cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, os salvos na antiga aliança iam aqui para o paraíso e os perdidos iam aqui para este lugar chamado Guiena, que é traduzido em nossa língua como inferno. Mas ali não é um inferno propriamente dito, é apenas uma antessala do inferno. Há um abismo entre essas duas regiões, tá? E quando Cristo ressuscitou, irmãos, ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então, quando nosso Senhor ressuscitou, por que as pessoas do Antigo Testamento não podiam ir para a presença de Deus? Porque, um aviso aqui falando que só tem mais poucos minutos. Quando os santos da antiga aliança, irmãos, morriam, por que eles não iam na presença de Deus? Porque os pecados deles ainda não tinham sido perdoados, porque Jesus ainda não tinha morrido na cruz. Eles estavam lá aguardando a redenção. Então, depois que Cristo morreu e foi à região dos mortos, ao Hades, 3 dias depois, quando ele ressuscitou, ele foi ao céu e ele levou cativo o cativeiro, porque para os santos da antiga aliança isso era uma prisão. E aí os santos do Antigo Testamento, então, foram levados ao terceiro céu. E nós hoje, quando nós, filhos de Deus, falecemos, nós não vamos aqui mais para o Hades, nós vamos lá para a presença de Deus. Paulo disse, olha, eu estou ausente no corpo, mas presente com o Senhor. Ele diz, olha, eu não sei o que eu vou escolher, ou ficar aqui vivo e dar fruto para Deus, ou partir, que é incomparavelmente melhor. Irmãos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Então, hoje, pela obra de Cristo, nós não vamos mais para cá, nós vamos para o paraíso, que é uma sub-região do terceiro céu. Além disso, irmãos, há uma região chamada abismo, que separava aqui o paraíso da Guiena. O Hades, irmãos, é uma região para almas humanas. O abismo é uma região para demônios, uma prisão para demônios. E ainda tem um lugar chamado Tártaro, que é uma prisão para anjos caídos. Então, o mundo espiritual, irmãos, ele essas 3 regiões estão debaixo da terra. Tá? Aqui está a terra. Em um momento o Senhor Jesus vai voltar e ele vai estabelecer o seu reino aqui neste mundo. Depois do milênio, dos 1000 anos, nós temos então um grande trono branco. E após o grande trono branco, nós temos o lago de fogo e enxofre e o novo céu e a nova terra que Deus vai criar. E dentro da nova terra e do novo céu, há um lugar especial chamado Nova Jerusalém. Então, nós falamos sobre todas essas regiões e sobre os seres que habitam cada um deles. Tá? O que vai acontecer na volta de Cristo? Eu estou terminando por aqui. Veja o que acontecerá na volta de Cristo. Primeiro, irmãos, em Apocalipse 12, fala de uma guerra. Miguel e os seus anjos guerrearam contra Satanás e os seus anjos, e os venceram, e eles foram expulsos do lugar onde estavam e foram lançados à terra. Então, haverá uma batalha no segundo céu, que Satanás e os seus anjos vão ser expulsos dali e vão descer aqui para a terra. O negócio vai ficar feio.
Tá? Se você já acha difícil o que está acontecendo, imagina o que vai acontecer. Depois que o segundo céu for limpo por Miguel e seus anjos, irmãos, então Cristo sai do trono e desce às nuvens, ao segundo céu, e ali ele estabelece o tribunal de Cristo. Os cristãos, então, nesse momento, vão ser arrebatados, tá, para os ares, para o encontro com o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses nos fala sobre isso. E o tribunal de Cristo, irmãos, todos nós seremos julgados por Deus. Todos os cristãos. Esse é um tribunal para a família de Deus. E nós vamos ser julgados segundo as obras que fizemos através do corpo. Ou vamos receber recompensa, ou vamos receber recriminação, humilhação, servo mau e negligente. Já pensou que vergonha, irmãos, diante de toda a família de Deus, o Senhor virá para você e falar, servo mau e negligente. E não é só isso não, irmãos, tem mais, mas não vou assustar vocês não, tá? Aqui, ó, julgamento, tribunal de Cristo, julgamento pelo fogo. Ao arrebatamento, nós vamos passar pelo fogo e as nossas obras, se forem ouro, prata e pedras preciosas, vão passar. Ouro fala da glória de Deus, prata da redenção de Cristo e as pedras preciosas da obra do Espírito Santo. Tudo aquilo que fizermos em nome, para a glória de Deus, em nome de Cristo e pelo poder do Espírito Santo, nós vamos ser recompensados, tá? Nós vamos ser julgados. Agora, o que for madeira, feno e palha, madeira fala da natureza do homem, palha sobre a glória do homem, e feno sobre a obra do homem, tudo vai ser consumido. E aí, então, vai começar as bodas do Cordeiro, irmãos. Critérios para o julgamento, as boas obras vão ser julgadas pela qualidade, parábola dos talentos fala isso, servo bom e fiel. A quantidade de obras, a parábola das 10 minas, o Senhor deu uma mina para 10 servos, um multiplicou a mina por 10, outro multiplicou por 5, e o outro que ganhou uma mina escondeu. Então, pela quantidade de boas obras e pelo tempo. Lembra da parábola dos trabalhadores na vinha? Uns foram contratados no início do dia, outros na última hora. Ou seja, Deus vai levar em conta o tempo em que nós o servimos aqui também. E as más obras também vão ser julgadas, irmãos. Más obras feitas por motivos maus, para serem vistos dos homens, conselhos escondidos, ou os desígnios do coração, se nós fizermos, irmãos, com uma motivação errada, que for a glória de Deus, aquilo não vai passar pelo fogo não, tá? E comportamento vergonhoso, motivo de tropeço, essas são as más obras que vão ser julgadas no tribunal de Cristo. E aí, irmãos, seremos arrebatados, julgados, e alguns cristãos vão entrar no reino dos céus e outros vão ser enviados para as trevas exteriores. Presta atenção, não tem fogo neste lugar, tem escuridão, trevas. Por que escuridão? Porque Cristo, que é a luz do mundo, vai estar reinando aqui neste mundo. Mas algumas pessoas vão ser lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Nós precisamos ser muito cuidadosos quando nós estudamos a palavra de Deus, irmãos. Para fora de um lugar não significa para dentro de outro, não. Quando diz para fora, não significa para dentro do inferno, não. Como vimos aqui, não é só céu e inferno, não. Então, aquela passagem de Mateus capítulo 7, que diz, muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor, em teu nome expelimos demônio, em teu nome nós fizemos milagres. Jesus vai chegar para eles e vai falar o seguinte, eu nunca vos conheci, para longe de mim vocês que praticam iniquidades. Irmãos, essas pessoas têm que ser crentes, porque elas expulsaram demônios, elas fizeram milagres em nome de Cristo. Quando Jesus diz, nunca vos conheci, essa palavra conheci, não é conhecer igual, eu conheço a Heikel, não, é um conhecimento íntimo, é uma vida de intimidade. Lembra lá em Adão, diz que Adão conheceu Eva, e então essa palavra conheceu no original, não é conhecer de saber o seu nome,
é de um relacionamento, é de uma intimidade. Jesus vai dizer para essas pessoas: eu nunca tive intimidade com vocês, vocês praticam iniquidades, eu sou luz, vocês andam nas trevas, para longe de mim, vocês que praticam iniquidades, eu nunca tive intimidade com vocês. Ô irmãos, coisa séria. Você pode ficar meio chocado pelo que eu estou dizendo, mas há uma série de versículos que eu não tenho tempo de mostrar aqui, mas no livro eu mostro para eles. Então, irmãos, as trevas exteriores, tá, é um lugar para salvos, que foram reprovados no tribunal de Cristo. Essas pessoas, esses cristãos, estão afastados de Jesus durante o período do milênio, durante os 1000 anos em que Cristo vai reinar aqui nessa terra. E ali é um lugar de disciplina, haverá choro e ranger de dentes. Mas após os 1000 anos do reinado de Cristo aqui na terra, esses cristãos sairão deste lugar e entrarão no novo céu e na nova terra. Tá? O que vai acontecer no milênio? Rapidamente aqui. Satanás vai ser solto da sua prisão, reunirá as nações para a última batalha, Gog e Magog. Satanás e as nações que se aliarem a ele serão destruídas e haverá o julgamento do grande trono branco. Em Apocalipse 21, nós temos a criação do novo céu e da nova terra, e eu estou terminando com isso. Preste atenção agora. Lá no início do relato do novo céu e da nova terra, tem um versículo muito interessante. Olha lá, versículo 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que desceu do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Agora preste atenção. No início da descrição do novo céu e da nova terra, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luta. Deus vai estar enxugando as lágrimas de alguém. É dos perdidos? Não, gente. Os perdidos já foram lançados no lago de fogo e enxofre. Deus vai estar enxugando as lágrimas, logo no início do novo céu e da nova terra, de filhos deles. Porque ele vai estar enxugando todos os sofrimentos que nós tivemos nessa vida. Irmão, já se passaram 1000 anos com justiça, as lágrimas já enxugaram, mas houve cristãos que não reinaram com Cristo, estiveram nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. É como passou o milênio, novo céu e nova terra foram criados, e todos os que têm o seu nome escrito no livro da vida vão entrar, mas alguns como que já vão trazer lágrimas nos olhos, porque ficaram nas trevas exteriores, chorando. Oh meu Deus, por que eu não te servi? Por que eu pequei tanto? Por que eu não me santifiquei? Irmãos, no início do novo céu e da nova terra, o Senhor vai estar enxugando os olhos, e lhes enxugará dos olhos. Esse lhes aí é os seus filhos, não tem outra aplicação. Quem são esses? Provavelmente, essa é a minha convicção, aqueles cristãos que não foram aprovados no tribunal de Cristo, não tiveram a dignidade de participar do reino de Deus e foram lançados para as trevas do lado de fora do reino. E aí, quando começar a eternidade futura, a única condição... Para entrar no céu, irmãos, é só crer em Jesus, mas para entrar no reino, tem que ter esforço. Lembra Jesus falando? Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Então, irmãos, novo céu e nova terra é para todos que creram no Senhor, mas aqueles 1000 anos, o reino é para quem se esforça. Só para esses. Não é graça o reino, é mérito. São boas obras. Então, irmãos, as coisas são sérias. O que está em jogo, irmãos, é algo eterno. E mesmo no novo céu e na nova terra, haverá diferença entre cristãos. Paulo, falando da ressurreição, ele diz o seguinte: uma é a glória do sol, outra é a glória da lua e outra é a glória das estrelas, e até entre estrela e estrela a diferença de resplendor. Assim será na ressurreição dos mortos. Uns vão brilhar com a glória tremenda, a glória do sol. Outros vão brilhar com uma glória menor, mas ainda muito grande, como a glória da lua. Outros filhos de Deus vão brilhar como
pequenas estrelas, e até entre estrela e estrela há diferença de resplendor. Meu irmão, você quer ser uma estrelinha, você quer ser uma lua, você quer ser um sol. A qualidade da ressurreição que nós vamos experimentar, irmãos, vai depender da vida que nós vivemos aqui, da cruz que nós levamos, do sofrimento que nós passamos por causa do nome de Cristo, por fazermos a vontade de Deus, por nos santificarmos. Irmão, irmã, tem muita coisa em jogo, muita coisa. Se você não souber disso, você vai falar o seguinte: eu sou salvo, tudo bem, já tenho meu lugar lá no céu, estou satisfeito. Não, Deus tem mais, Deus tem muito mais, irmãos. E Deus colocou no meu coração, quando eu escrevi esse livro, o seguinte: meu filho, os meus filhos aqui, as pessoas não têm mais temor de Deus, irmãos. E eu falo isso até mesmo cristãos. A vida que alguns cristãos levam, amados, vamos nos arrepender, vamos nos santificar, vamos nos preparar para esse momento, para que, como diz João em sua primeira epístola, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, não nos afastemos envergonhados na sua volta. Irmãos, quando Jesus voltar, muitos vão estar alegres, mas alguns vão se afastar envergonhados. 1 João, leia lá. Irmãos, muito sério, muito sério. Nós precisamos levar a sério essas realidades espirituais, porque senão a nossa vida fica só aqui embaixo e nós perdemos um prêmio, nós perdemos o galardão, nós perdemos as riquezas nos céus. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. Amém?